Em Deuteronômio capítulo 6, o texto que é muito conhecido de todos nós, ele fala sobre o dever dos pais. Há uma frase que de vez em quando eu escuto, ela não deixa de ser correta, mas eu tenho algumas questões em relação a ela. O pai é o sacerdote do lar. É uma expressão que se tira do Velho Testamento, quando realmente os pais, os patriarcas em especial, exerciam a função sacerdotal. Eles inclusive faziam sacrifícios, eles intercediam pela família. Os pais hoje precisam fazer isso como todos nós, porque a Bíblia diz que todos nós somos sacerdotes. Mas uma palavra que no Novo Testamento vai ser mais usada é que o pai, como esposo, ele é o cabeça. E nessa palavra cabeça há uma questão interessante que é a capacidade de pensar, de refletir. Cabeça não existe para morder o corpo, nem para dar cabeçada no corpo. Quando a cabeça está fazendo isso é porque aquela cabeça ficou louca. A cabeça, ela vai cuidar do corpo, ela vai dirigir. E o pai, acima de tudo, é isso. Ele tem que estar dirigindo, começando a cuidar, em especial, da mãe dos seus filhos, que é a esposa, e depois dirigindo os filhos junto com ela, dando o direcionamento. E nesse sentido, Deuteronômio 6 coloca, quando ele fala sobre o povo de Israel é chamado. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Isto é chamado na Bíblia em hebraico de Shema. E até hoje os judeus usam essa frase. Ouve, ó Israel. É para escutar e dar atenção. E dar atenção ao fato de que o ensino acerca de Deus, do temor a Deus, do amor a Deus, porque o temor a Deus começa com amor a Deus, com relacionamento amoroso, tem que ser iniciado pelos pais. Mas aqui a palavra é dirigida aos homens. E nesse sentido é como líder. Quando eu penso em sacerdote, significa que eu é que faço a intermediação entre minha família e Deus, mas eu não vejo assim. Porque todos nós agora temos livre acesso a Deus por meio de Jesus Cristo, todos nós somos sacerdotes. Mas o homem seria o líder desses sacerdotes. Ele é colocado como o que lidera. E ele lidera, acima de tudo, pelo exemplo. Então, realmente, há uma responsabilidade espiritual do homem em relação à sua família, no sentido de liderar. Ele não é o único responsável, ele não vai ser só através dele que as bênçãos virão, pelas orações dele, que seria o papel do sacerdote, mas ele tem que levar toda a família a ser uma família sacerdotal, dando exemplo, como o primeiro, dando exemplo como cabeça. E aqui é dito que o ensino vai começar dentro do lar, e esse ensino tem que ser feito em todo o tempo. O ensino do amor a Deus e da disposição em ouvir a palavra de Deus e cumpri-la. E eu achei muito interessante que em várias palavras que foram ditas sobre os pais, foi dito que o meu pai lê a Bíblia comigo. O meu pai ora comigo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por todos os pais que estão fazendo isso. E eu creio que a grande parte dos pais aqui fazem isso. Quem não faz tem que estar fazendo. A mãe tem que participar, mas você tem que liderar. Você é chamado a chamar a esposa, os filhos e orar com eles. Nem sempre há possibilidade da família toda se reunir todos os dias, mas pelo menos uma vez por semana. No domingo é um ótimo dia, que às vezes não dá para fazer em outras ocasiões. Vem para a igreja, mas em casa. Uma vez eu vi alguém falar, não vou,
Eu nem oro quando eu chego na hora das refeições, porque a gente está com pressa, porque a gente já orou bastante no culto. Você tem que orar em todo o tempo. Então, às vezes o domingo é o dia que dá para você fazer essa reunião maior com a sua família, e você deve liderar isso. Mas se o meu pai ou o meu esposo não é cristão, e o meu marido não está fazendo isso, se ele for cristão, você tem que cutucá-lo para que ele faça. Mas se ele não fizer, você faz. A mulher vai assumir. No entanto, o ideal é que cada homem esteja assumindo a liderança. Como eu disse, todos são sacerdotes, mas você assume a liderança, e essa liderança em ensino, a liderança em ensinar eles a amarem a Deus. Mas para isso você, particularmente, tem que estar amando ao Senhor. Você, pai, está amando a Deus de todo o seu coração. Você, pai, está se dedicando ao Senhor. Você, pai, tem buscado ao Senhor individualmente. Você tem que começar fazendo isso. E depois conduzir a sua família a isso também. E você vai fazer isso quando? Você vai fazer quando estiver sentado na casa, quando estiver andando no caminho, quando se deitar e quando se levantar. Quer dizer, em todas as oportunidades, em todos os momentos. Aqui fala-se sobre manhã, almoço, à noite, à tarde. Em todos os momentos, você tem que estar aproveitando esses momentos para falar de Deus, para conversar sobre Deus. Ao invés de ficar falando mal de alguma coisa de alguém, do tempo, do governo, ou infelizmente até da igreja, ou falar mal do vizinho, ou falar mal da família, aproveite e leve a sua família, e você, como pai, seja exemplo de levar a sua família a agradecer, a desenvolver um espírito de gratidão, e interceder. Se alguém está tendo problemas ou está sendo problema, interceda e mostre isso como exemplo aos seus filhos. Vocês devem amarrar como sinal na sua mão, na sua vista e colocar no umbral da sua porta. Os judeus ortodoxos levam isto literalmente. Mesmo os que não são tão assim, eles têm pelo menos em sua casa o que eles chamam de mezuzá, que eles colocam no umbral da porta. Aquilo se tornou uma superstição. Tanto é que ele passa e bate a mão ali. É parecido com alguém que passa a mão na água benta, em alguma coisa assim, e aquilo é só uma superstição. Mas, na verdade, era para lembrar que aquela casa tem que estar tendo como base a lei do Senhor. A Bíblia deve estar sendo lida, era isso que Deus queria. No umbral da porta, quer dizer, quando você entra e quando você sai, você tem que lembrar que aquele lugar é um lugar santo e que deve ser consagrado a Deus. E que ali o ensino da palavra deve ser promovido. Quando se fala de colocar na testa e quando se fala de colocar na mão, o judeu ortodoxo, ele literalmente, ele amarra. Ele tem os filatélios, ele amarra, toda manhã ele faz isso, ele amarra no braço dele. E coloca aqui também uma caixinha com esse texto aqui de Deuteronômio 6. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele coloca aquilo aqui. E alguns ainda põem aqui na testa. Você vê um judeu com a coisa aqui na testa. Então eles fazem isso literalmente, mas isso se tornou uma superstição. Infelizmente, algumas pessoas estão também, mesmo evangélicas, fazendo mecanicamente isso que nós chamaríamos de coisas devocionais. Mecanicamente orando, mecanicamente lendo a Bíblia, e nós, na verdade, deveríamos estar lendo para aplicar a palavra, deveríamos estar orando, colocando o nosso coração na nossa oração e sendo exemplo para os nossos filhos. Nós temos que estar vivendo e ensinando a palavra em todo o tempo. Pais, essa é a minha e a sua responsabilidade. E nós vamos colher os frutos disto, não apenas com os nossos filhos nos agradecendo, falando, e isso é muito bom, e a gente ouve os filhos reconhecendo, inclusive dizendo que os pais são exemplo, mas nós vamos ver isso na vida, com os filhos produzindo, vivendo os princípios de Deus na continuidade, quando tiverem os seus filhos também. É bênção poder ver que os nossos filhos estão ensinando os seus filhos acerca das coisas de Deus. Isso é bênção. Isso é o resultado de um investimento que foi feito. Nós, os pais, somos responsáveis em fazer com que a palavra de Deus seja vivida em nosso lar. Isso está comigo e com você, a responsabilidade principal. Nós temos que ser o exemplo e em todo o tempo nós temos que estar buscando ao Senhor pela nossa família, levando a nossa família a buscar ao Senhor, ensinando da palavra de Deus para a nossa família, mas particularmente vivendo essa palavra, sendo exemplo para os nossos filhos, para as nossas esposas, que nos ajudam nesse cuidado com os filhos também.
Que Deus abençoe todos os pais que aqui estão presentes e aqueles que querem ser pai, para que possamos viver o que a palavra de Deus ensina sobre como ser um pai que é cabeça do lar, que é sacerdote, exemplo para os outros sacerdotes, que tem que ser a família, porque a nossa família toda tem que ser uma família sacerdotal. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém?